E o Carlos André Comenta está de volta. Hoje nós vamos comentar sobre introdução de redação. Como é que se faz uma introdução numa produção textual? Bem, você sabe que as redações podem ser várias. Nós temos desde artigo de opinião, que é um gênero textual, até mesmo os textos dispositivos, os chamados textos expositivos, que são absolutamente ligados aos concursos públicos. Mas hoje eu quero comentar com vocês um tipo textual chamado dissertação argumentativa. Esse tipo textual é o tipo textual que cai em todas as provas de concurso, quando cai os chamados temas gerais, cai no Exame Nacional do Ensino Médio, FUVEST. Essa é a base. O Carlos André Comenta vai dizer o seguinte: você que quer fazer uma prova em que há dissertação argumentativa, com o chamado tema geral, seja pelo Exame Nacional do Ensino Médio ou pela FUVEST, qual é a possibilidade de introduzir uma redação? Bem, eu vou colocar uma das muitas que nós colocamos aqui no Instituto Carlos André, para que você possa tê-la, e vamos comentar aqui uma introdução, vamos comentar uma redação. Venha comigo. Avante, avante, avante. Bem, quando nós pensamos no tema de produção textual, por exemplo, um tema como esse aqui, nós pensamos num projeto chamado projeto formal. O tema de produção textual que nós colocaremos a vocês em termos textuais é educação tecnológica e formação dos profissionais do futuro. Então imagine que houvesse um tema que fosse educação tecnológica e formação dos profissionais do futuro. Nós sempre no Instituto Carlos André indicamos o seguinte: olha, primeira coisa é preciso entender qual é o assunto, que é aquilo que é de mais amplo. E o que é o assunto? É educação e formação. Mas que tipo de educação? Que é o recorte temático. Educação tecnológica e formação dos profissionais. Não é o que é educação, é educação tecnológica e formação dos profissionais do futuro. Nós sempre indicamos aos nossos alunos que esses alunos possam ler os chamados textos motivadores, porque daí pode surgir o projeto de texto. Esse projeto que nós vamos colocar é o chamado projeto formal. Nesse projeto formal, nós indicamos o seguinte, em termos de introdução. Sempre nós indicamos que na introdução haja uma contextualização inicial. Atenção, atenção, atenção. Vamos comentar uma produção textual com a introdução que está aqui agora. Uma contextualização inicial, uma tese que fale especificamente sobre o tema e um caminho argumentativo. Esse caminho argumentativo é o que nós chamamos de percurso analítico. Ele vem com o primeiro tópico e ele vem com o segundo tópico. São dois tópicos. O primeiro tópico e o segundo tópico. Os tópicos do percurso analítico são exatamente os elementos que constarão de cada um dos parágrafos argumentativos em que se fará a lógica do texto. Então, repito, o primeiro tópico, o segundo tópico. Primeiro parágrafo argumentativo, que é o segundo parágrafo do texto, vai passar a ser ligado ao primeiro tópico, e o terceiro parágrafo argumentativo, que é o segundo parágrafo do texto, seria teoricamente o segundo tópico. Então vamos, como é que eu introduzo? Eu faço uma contextualização inicial, contextualizo inicialmente, depois de contextualizar inicialmente, eu coloco a tese, que está ligada ao tema, que nós falamos a você qual é. Lembra-se? Lembra-se? Lembre-se, 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 lembre-se. Qual é o tema sobre o qual nós colocamos a você aqui? Eu coloquei a você, o tema é educação tecnológica e formação dos profissionais do futuro, cujo assunto é educação e formação. Ok. O que se faz, portanto? Contextualização inicial, tese, caminho argumentativo. Vamos olhar uma redação de um super aluno nosso aqui sobre esse assunto. Vamos verificar como é que ele fez a introdução. O termo Indústria 4.0 foi criado pelo diretor do Fórum Econômico Mundial para definir a realidade automatizada que, em consequência da quarta revolução industrial, caracteriza o mercado de trabalho no século XXI. Até do ponto de vista da legenda, eu coloquei aqui a vocês, nós temos aqui na lógica da legenda a contextualização inicial, como você poderá ver. Até aqui é uma contextualização inicial. Depois, o que nós temos que ter? A tese. Então vamos verificar a tese. Esse novo paradigma exige que a educação seja tecnológica, o que é essencial na formação dos profissionais do futuro. Essa é uma tese. Essa tese está ligada ao aspecto temático. Você se lembra do tema? Olha como essa tese ratifica o aspecto temático. Esse novo paradigma exige que a educação seja tecnológica. Olha aqui, ó, o tema aqui. O que é essencial em quê? Na formação dos profissionais do futuro. Veja,
fez a contextualização inicial, estabeleceu a noção da tese e ratificou exatamente a perspectiva temática. Percebam como esse detalhe é altamente interessante, né? Estamos comentando essa produção textual. Agora falta o percurso analítico, o caminho argumentativo. No Brasil, isso é um desafio, devido a quê? Primeiro, ao insuficiente acesso de alguns estudantes às tecnologias de informação e comunicação, e a estagnação curricular dos cursos de licenciatura. 2. Então, o desafio está no insuficiente acesso de alguns estudantes às tecnologias de informação e o desafio está na estagnação curricular dos cursos de licenciatura. Esse que está aqui, mais o 2, mais 2, formarão o percurso analítico, formarão aquilo que nós trabalharemos no texto, né, junto com esse aluno, que é o caminho argumentativo. Isso aqui, que é 1, vem para o próximo parágrafo. Isso aqui, que é 2, vem para o terceiro parágrafo. Ou seja, o insuficiente acesso de alguns estudantes às tecnologias de informação e comunicação, discutido no segundo parágrafo. Estagnação curricular dos cursos de licenciatura, discutido no terceiro parágrafo. A produção textual vai ter o que se chama de projeto de texto definido. Veja só o que o Carlos André comentou esta redação, como fazer uma introdução no chamado projeto de texto formal. No próximo, Carlos André comenta, e eu vou verificar o seguinte, e essa redação, como é que seria construído o próximo parágrafo? O parágrafo que envolve essa perspectiva do insuficiente acesso de alguns estudantes às tecnologias de informação e comunicação. Isso no próximo Carlos André comenta. Não se esqueça, curta o nosso canal, coloque lá no sininho também para que você sempre seja avisado e também fale aos seus amigos. Venha para cá, para o canal do YouTube em língua portuguesa do Brasil. Até a próxima. Avante!